Sangue brasileiro eu adquiri, eu não o tenho. Por quê? Porque meu pai veio da Itália e minha mãe veio do Líbano. Quer dizer, dois estrangeiros. Uma família grande no interior, se radicaram na cidade de Guaxupé, no sul de Minas, 9 filhos, houve perda de uma filha e a continuação de Guaxupé foi em São Carlos. As últimas concepções do casal foi em São Carlos, então eu, 2 irmãs. Então o meu nascimento foi em São Carlos. Viemos para São Paulo em 1935, vivíamos em São Carlos, 2 irmãos já estudavam fora, o mais velho já estava em São Paulo e 5, os menores, viemos para São Paulo porque a pedido do meu irmão mais velho, 17 anos mais velho que eu. Eu sou o caçula e ele era o mais velho. Mas ele, acho que exageradamente ajuizado, com 18 anos, trouxe a família para São Paulo, porque achava que em São Carlos, cidade do interior, a coisa bastava, não ia mais adiante. Então viemos para São Paulo, os mais velhos, 2 irmãos, precisaram trabalhar, e os 3 menores, eu e 2 irmãs, estudar. E fomos estudar em colégio particular, sempre colégio particular. Eu fiz 1 ano em escola pública. E fui alugado uma casa esse meu irmão que estava em São Paulo, na Rua Assembleia. Conhece a Rua da Assembleia? Ela não existe mais. A Rua da Assembleia, ela é muito curiosa, não sei se vocês conhecem a história. É o seguinte, neste plano está a Rua Assembleia. Num plano abaixo está o Vale do Itororó, antes de Avenida 23 de Maio. E aqui em cima estava a Rua Jandaia. Era uma subida íngreme, ninguém ia, poucos carros subiam a Rua Jandaia. E burros que faziam entrega de legumes, verdura, aqueles que vendiam coisas lá de porta em porta, não podiam. Então eles tinham que adentrar só a Rua Assembleia. Muito bem. Mas no começo do século, por causa disso, ou não bem por causa disso, mas por causa da estratégia das ruas, um arquiteto italiano construiu os muros. Por que os muros? É como se fosse uma defesa da Rua Jandaia, que ficava muito em cima. Então, aqui estava a Rua da Assembleia, nós vivíamos aqui, o Vale do Itororó aqui, e aqui vinha então o outro lado da calçada da Rua Assembleia. Aí vinham os muros para sustentar os que moravam do lado de cá da Assembleia e aqueles que estavam morando na Rua Jandaia. E a curiosidade é que o pessoal da Rua Jandaia queria comprar as coisas, mas não tinha acesso, porque ou tinha que sair de lá. Então, a curiosidade era o seguinte, eles tinham uma cesta onde eles amarravam com uma corda aquilo que precisavam. Eles desciam com a corda e a molecada ficava esperando, porque a gente ganhava alguma coisa com isso. Os verdureiros vinham, pegavam o bilhete, sabia que tinha que colocar o que fosse de legumes e verduras, e mandavam dinheiro. E assim nós ganhávamos do verdureiro uma laranja, 2 bananas. Então essa é uma parte da minha infância que é muito curiosa, porque a gente vivia nas ruas. A rua era tranquila, de vez em quando passava um carro, um veículo. Então a gente brincava futebol na rua, as meninas com bonecas também na calçada e nós jogando futebol. Isso é uma curiosidade que eu queria contar para vocês e que hoje se chama do Jânio, como é que a gente fala? Arcos. Os Arcos do Jânio. Porque o Jânio, quando acabou a Rua Assembleia e construíram a 23 de Maio, o Vale do Itororó desapareceu, a Rua da Assembleia desapareceu, ficaram os muros, sustentando ainda quem vive na Rua Jandaia. Por necessidade, em 1949, eu fui ajudar meus pais no aluguel da casa. Eles achavam que eu já estava marmanjo demais para não ajudar. A casa estava com 18 anos, por aí. Fui trabalhar, mas um trabalho assim que durou 1 ano, era na Secretaria da Agricultura, mas o que eu gostava mesmo era de laboratório desde cedo. Eu, através de uma pessoa ligada a meu irmão, ele falou, você gosta de laboratório? Começa a brincar na faculdade de filosofia,
que era lá na Alameda Glete. Ali na Faculdade de Filosofia se concentravam Química, Biologia e Letras. E eu comecei a frequentar o departamento lá de Biologia. A primeira coisa, bom, você quer fazer alguma coisa nesse sentido? Fica olhando aí no microscópio e nós vamos te ensinando. Então, minha primeira atração foi realmente o microscópio e encontrar aquelas maravilhas que o microscópio proporcionava para nós, né? Dali não foi difícil quando me perguntaram se eu gostaria de trabalhar como técnico de laboratório. Eu falei, depende aonde. Falou, olha, tem uma vaga na Faculdade de Medicina no Departamento de Química Fisiológica. A minha vida começa aí, porque eu estou com médicos há mais de 68 anos, eu acho. Nunca deixei de trabalhar com médicos, sempre, diariamente. E fui trabalhar como técnico de laboratório depois de umas encenações de estágio que eu fiz na Faculdade de Filosofia. Fui trabalhar. Era o chefe do departamento de Química Fisiológica, era o primeiro ano de medicina, era um ano de disciplina. O diretor da Faculdade de Medicina era o próprio catedrático, era o professor Jaime Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, origem pernambucana, mas radicado em São Paulo. E ele era o diretor, ele que me atendeu, falou, você vai trabalhar lá em cima, eu vou te pôr com os doutores que trabalham. E aí comecei a minha vida como técnico de laboratório da Faculdade de Medicina. E foi uma vida também muito, vamos dizer assim, plena de satisfação, porque quando faltava um técnico na farmacologia, eu descia para o departamento de farmacologia para ajudar nas aulas. Quando faltava na microbiologia, o professor Carlos da Silva Lacá, eu estava lá também para ajudar, mas meu lugar era química fisiológica. E aí me veio o prazer de fazer cursinho e entrar na própria Faculdade de Medicina, da qual eu já era funcionário. E na época corria um aspecto seguinte, quem é funcionário da Faculdade de Medicina jamais será estudante de medicina aqui. Que não é possível largar emprego e fazer medicina tão. Mas isso aí eu acho que era só onda, porque quem era bom mesmo podia entrar, podia. Eu não sei de ninguém. Mas eu fiz um ano de cursinho e prestei vestibular. Vestibular na Faculdade de Medicina. Todo mundo torcia por mim, né? Eu era muito agradável na química fisiológica por uma razão. Além de preparar com o técnico-chefe as aulas práticas, eram 88 alunos, né? Nós preparávamos essas aulas 2 vezes por semana. O que acontecia? O laboratório era dentro da química fisiológica para a gente fazer alguma coisinha. Como preparava a aula para os alunos, também a gente fazia alguns exames. Então nos procuravam para fazer exame de urina, exame de sangue e outras coisas mais. E aí eu tomei pé na realização dos exames de laboratório na área de diagnóstico. E os professores mesmo mandavam exames para lá. E quando eu estava lá, eu fazia esses exames. Era terrível. Hoje você tem o quê? Um sistema absolutamente automático, que faz tudo. Naquele tempo não, era cada coisa em seu lugar. Às vezes tínhamos que fazer, até entortar o vidro, preparar o vidro na chama, para fazer o que nós precisávamos. Eu prestei exame. Eu fui aprovado, mas não fui classificado. Eu fui o 98º. Ou 99º, entraram 81, não entrava mais, aí entravam os alunos que vinham da Bolívia, do Peru, era uma espécie de, aquela relação cultural que tinha que existir, geralmente eram 4 ou 6 vagas por cada aluno, por país. Por país não, 2 por país, e assim nós tínhamos principalmente Bolívia, Peru, Equador também tínhamos. E o que aconteceu? Eu gostava muito de laboratório, eu falei, não vou perder a oportunidade. Minha família falou, você gosta tanto, faz o vestibular de farmácia e bioquímica, porque era feito depois da Faculdade de Medicina. Eu entrei na Faculdade de Farmácia e Bioquímica, no mês de julho, que era o mês das férias, eu não queria mais saber de medicina. Que era aquilo que eu queria, era laboratório que eu queria, e ali eu comecei a vivenciar
porque as disciplinas, né, eram outra coisa. As disciplinas do curso de farmácia e bioquímica não tinham relação com as da medicina, né, principalmente química, né, física aplicada, botânica. Eu gostei muito e ali eu fiquei. E aí foi minha vida que se encerrou em 1956 como aluno, mas que eu continuava como funcionário da Faculdade de Medicina. Só que eu não podia continuar ali como técnico se eu já estava formado. Então, aí aconteceu aquilo que muitos hoje provavelmente gostariam de ter essa possibilidade e que eu tive, uma espécie de autodidatismo, porque eu fui procurado ainda como funcionário, trabalhando na Faculdade de Medicina. Eu estava um dia no Hospital das Clínicas, que era só cruzar, era uma reta, hoje já não é mais aquilo, né? Um mundo. Eu encontrei um médico que era do laboratório central do Hospital das Clínicas, era muito conhecido, chamado Rômulo Ribeiro Pieroni. Ele tinha 2 livros de física, ele era físico e médico. Então, ele chegou para mim e falou: então é você que está interessado? Eu falei: eu gostaria, porque eu sou técnico na medicina, eu não tenho chance de ser assistente, porque só podia ser médico os assistentes. Hoje não, hoje tem biólogo, tem veterinário, E ele falou: então, você quer mesmo fazer energia nuclear? Porque eu estou querendo que alguém que venha meu assistente na área de energia nuclear, que nós vamos abrir um laboratório aqui no Hospital das Clínicas, no 8º andar. Era a primeira clínica médica do professor Antônio Barros de Ulloa Sintra, famoso também, foi reitor da universidade. Ele me deu um livro em inglês, eu pouco sabia de inglês. Ele falou: você tem 15 dias, lê esse livro aí e depois você me procura se você quer ou não. E 15 dias depois, eu não o encontrei, mas passei na sala do meu mano, que era diretor do Hospital das Clínicas, e eu falei: se você encontrar o Dr. Pieroni, fala que eu aceito, mas tem que trabalhar, né? Fala que eu aceito, eu quero sim, então. Aí começou minha vida na área de energia nuclear, verdadeiramente como autodidata, porque tinha não sei, não me lembro de gente da minha formação que estivesse fazendo energia nuclear aplicada às ciências biológicas, às ciências médicas. Aí instalamos no 8º andar do Hospital das Clínicas um laboratório que foi denominado pelo professor Sintra: eu quero laboratório de radioisótopos. Primeiro nós vamos estudar tireoide. Com o avanço nós vamos abrir esse laboratório para todo o Hospital das Clínicas, para toda a Faculdade de Medicina. E ali nós começamos 2 pessoas. Começamos ali com exames de tireoide, não é? Que ainda, não é que estava bem conhecida a glândula, né? seu complexo de ação, mas muita coisa nós aprendemos ali. Ali eu comecei ali em 1957, novembro de 57. O Instituto de Energia Atômica estava inaugurando o seu reator. 57. Em 1962, 5 anos, quase 5 anos, os prédios já estavam prontos na cidade universitária, e o Dr. Pieroni chegou e falou: chegou o teu tempo, eu quero você lá. Eu quero você lá pelo menos um tempo, uma manhã ou uma tarde, que nós vamos começar eu quero que você comece a produção de radiofármacos, porque custava muito caro, era tudo importado. As pequenas clínicas de medicina nuclear não suportavam, porque não tinha muito movimento e tinha que importar a molécula marcada, o radiofármaco. Então, nós tínhamos ali 5 anos importando material, todos, quem trabalhava em medicina nuclear, importavam. Aí um belo dia o Pieroni falou: não, vamos vencer esse obstáculo, vamos começar, eu quero você lá. E você põe mais uma pessoa que você escolher. Eu escolhi um ex-aluno meu, aliás, era meu aluno, ia se formar, para trabalhar comigo. E nós começamos não digo produção, eu não posso nem falar nessa expressão, começamos a preparar alguns radiofármacos de interesse em medicina nuclear que eram testados no Hospital das Clínicas. Fazemos o controle de qualidade e depois levamos para o Hospital das Clínicas, na primeira médica, e ali
se verificava se aquilo estava funcionando, se não tinha impureza, se estava tudo bem. E aí deslanchamos. E ao mesmo tempo, eu fui convidado para assistente da faculdade de farmácia, de ciências farmacêuticas. E no começo era o departamento de bromatologia e toxicologia, ou seja, ciência dos alimentos e toxicologia. Eram duas disciplinas, cada uma num semestre. O ano todo dividido. E ali eu comecei também minha carreira universitária. Só que eu tinha que aliar como é que a gente costuma dizer, a fome com a vontade de comer. Eu queria trabalhar em energia nuclear, mas sendo professor da faculdade. Então estabelecemos um protocolo de cooperação em que os trabalhos que eu fizesse no estudo de energia atômica serviriam à própria faculdade. E realmente houve uma inter-relação muito boa, porque, por exemplo, os meus trabalhos de tese foram todos de interesse da faculdade e de interesse em energia nuclear. E ali eu fui conquistando paralelamente a pesquisa no estudo de energia atômica, a produção de radiofármaco, na faculdade como professor. E ali eu fiz minha carreira completa, fiz a dissertação inicial, doutoramento, livre-docência, professor associado e professor titular. Cheguei a professor titular e logo após fui diretor da faculdade. E terminei os meus 37 anos de serviço público como diretor da faculdade. Em 1976, 77, eu tinha uma disciplina na faculdade que foi uma obrigatoriedade do Ministério da Educação em 1966, que era para dar metodologia e aplicações de radioisótopos. Porque na época, hoje não se fala tanto, de qualquer maneira a medicina nuclear hoje vive em função do radioisótopo. Mas naquele tempo, então, era uma coisa importantíssima. E a Comissão de Energia Nuclear estabeleceu que quem quisesse trabalhar com radiação tivesse que fazer curso. Fazer um curso, ser aprovado no curso e depois ser aprovado por uma banca examinadora que vinha no Rio de Janeiro, Comissão Nacional de Energia Nuclear. E um dos escolhidos, ou pelo menos o principal escolhido, fui eu. E aí eu dei curso, não digo em todo o Brasil, mas muito curso eu dei para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso é uma parte muito grande porque me fez conhecido no Brasil inteiro. Por isso o apelido Mascate da Radioatividade. Era curso em Goiás, era curso no Rio, era curso no Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. E assim foi esse apelido muito, vamos dizer assim, muito carinhosamente apelidado o Mascate da Radioatividade. E é justamente nessa parte que eu fui procurado por um amigo meu de juventude, médico endocrinologista, portanto um especialista em hormônio, que me procurou e disse assim: olha, você está sabendo, né, que nos Estados Unidos a dosagem hormonal agora é feita com radioisótopo. Falei, estou cansado de saber isso, o problema é aqui no Brasil, Tigre. Ele falou, eu tenho o dinheiro, tenho o relacionamento médico, os endocrinologistas, e eu queria o teu know-how. Renato Didio, duas palavras, Didio, de Deus em português. Ele era endocrinologista, tinha uma ótima clínica, uma boa clínica, já faleceu em 2011, grande amigo, grande companheiro, né? Evidentemente, ele era o principal sócio, né? Porque ele arcou com todas as responsabilidades no início, e eu praticamente entrei com o know-how e acabei sempre ficando com ele, mas com 12% de participação, nunca passei de 12%. E aí começamos a dosar hormônios, e é o que a gente fazia? Ele chamava os companheiros dele de endocrinologia, os médicos, e falava, ó, quem está falando aqui é o Renato. Olha, você está interessado, você quer dosar hormônios? Você pode trazer as amostras aqui ou você traz aqui que nós colhemos? E aí começamos um laboratório que em 1972 ainda não era oficial, mas em 73 ele foi criado, fundado oficialmente e que
evidentemente, seguiu uma trajetória maravilhosa, atendendo todo o Brasil, porque nós tínhamos um sistema de captação de material dos pacientes desde Manaus. Chegava aqui, a gente estabelecia o exame, executava, mandava o resultado. Nós chegamos a ter, não evidentemente que vinha todos os dias o material nessa proporção, mas nós tínhamos 3.500 laboratórios cadastrados no Brasil. E eles mandavam os exames porque para eles era muito cara a realização. Eles não podiam, por exemplo, fazer uma dosagem que podia, vamos supor, em Manaus, podia cair 2 dosagens por dia, e eles teriam que realizar essas 2 dosagens, custaria muito caro. Então o volume que era importante. Então o nosso volume realmente é que significou a grande vitória do laboratório. Depois de tantos anos, ele foi adquirido pelo laboratório Fleury. Eu estava terminando meus dias lá, já estávamos pensando em adquirir, porque ele era mais velho que eu, Renato. Fumou demais, sabia que ele estava com enfisema, ele já não aguentava mais. Barbério, eu acho que tinha mais uma sócia, a filha dele estava conosco também. Nós precisamos vender, não dá mais, a gente não aguenta mais, vamos vender agora, que nós estamos numa época maravilhosa, né? Batendo recorde de exame. E nessa oportunidade eu recebi a visita de Dante Ancona Montanha, presidente do sindicato, médico anestesista, que tinha tido um hospital em Santo André. Eu tinha telefonado para ele dizendo que nós tínhamos recebido alguma coisa do sindicato que nós não estávamos entendendo o que era. Que eu comentei com ele uma coisa que eu não havia entendido, ele falou: não, eu agora sou o presidente do sindicato, provavelmente você está estranhando, mas o outro presidente já saiu, tal, sou eu. Aí ele marcou uma visita. Aí subimos para um café, um lanche, qualquer coisa. Aí uma hora, já bem disposto com o Renato, ele disse assim: ô Renato, você não quer me emprestar o Barbério para me dar uma mão no sindicato? Porque eu tenho lá uma pessoa só, que é o Dr. Ferrari, na área de laboratório, e eu queria dar uma dinâmica na área de laboratório. Depois o laboratório foi adquirido pelo Fleury em 2002, e eu já estava aqui. E aí depois o Dr. Dante me fez tesoureiro daqui, 2 vezes tesoureiro, né? E hoje já não estou na diretoria do sindicato, porque não estou mais ligado a nenhum laboratório, nenhuma clínica, nenhuma instituição. Mas continuamos aqui. E o detalhe importante é que o Dr. Dante, em 2011, disse assim para mim: Barbério, eu quero incrementar mais os cursos aqui, porque é muito pouco a gente participar só da hospitalar. A gente precisava estabelecer uma relação melhor com os associados, oferecendo cursos o ano inteiro. Mas então eu preciso criar um instituto. Chamou a doutora Iriete, que é a nossa chefe jurídica, para conversar. Falou: não, pode perfeitamente fundar, vinculado ao sindicato e vinculado à federação. E foi estabelecido então o IEPAS, Instituto de Ensino e Pesquisa na área da Saúde, e que ele me deu a presidência. Eu fui um dos criadores da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Qual era a base da sociedade? Era ter médicos e outros profissionais, porque trabalhar com radiação, você tem todos os profissionais que possam se interessar por essa área. Então, era uma sociedade que ao longo do tempo ficou praticamente só de médicos. E eu fui presidente dessa sociedade. Ser o único não médico em 50 anos que foi presidente da sociedade. Por que eu fui presidente? Porque nesta época que eu lutava pela preparação de radiofármacos brasileiros, autenticamente nacionais, eu dei não sei se essa expressão está correta, um pouquinho de dimensão à medicina nuclear entre nós. Então me reconheceram como um grande lutador e que eu merecia ser o presidente. E fui o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Eu até conto que esse cartão é outro cartão de visita que me honra muito, porque é o único não médico a presidir. E tem depois me deram outro prêmio inaugurando o meu retrato lá na sede da sociedade. E aí vieram outros prêmios,
o prêmio da própria Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear em Brasília, durante um evento, e alguns outros por aí, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia, que mais? Academia Nacional de Farmácia, aqueles ali, ó, tem um último que também me honrou muito, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e que me fez cidadão honorário, né? No último congresso dela, aquilo e assim por diante. Mas eu acho que os últimos que eu recebi é o medo de eu morrer. Sabe? Eu falo, é o medo de eu morrer, então dá agora. Sabe? Porque eu acho que receber em vida é uma alegria. Agora receber depois de morto é uma tristeza. Perdi minha esposa, vai fazer 2 anos que eu perdi minha esposa. Uma grande companheira aqui. E companheira, assim, 50 e... íamos fazer o ano que vem 60 anos juntos. 60 anos de casado e mais 3 de namoro e noivado. Fazer 63. Comemorei os 50 anos, uma festa que eu acredito que foi muito bonita, para quase 300 pessoas que eu pude dar. E eu acho que para ela também foi um motivo especial, mas depois a doença bandida acaba levando aqueles que a gente ganha. Eu tenho 4 filhos, tenho 2 homens que moram fora e tenho as 2 meninas que moram em São Paulo. As meninas são gêmeas. Isso é uma outra história muito curiosa, que elas nasceram numa época que não existia ultrassom. Então o médico, que era meu amigo da faculdade de medicina, ele não conseguia auscultar o coração, a não ser que ele imaginava uma só. Porque primeiro ele auscultava a mãe, e depois ele ia nas costas e auscultava de uma menina, mas também auscultava aqui. Para ele era uma menina só, que nem sabia se era menino ou menino, né? Não sabia. E aí nós tivemos esse cuidado muito grande, né? Porque ela engordou 8 quilos. 8! Deu 5 para as filhas e ficou com 3. 8 quilos. Foi um parto, e foi não só o parto, mas foi uma gestação maravilhosa, que ela não engordou muito, mas foi realmente, de certa forma, eventrado. Não era grande, mas era eventrado. Até houve uma brincadeira com o sobrinho meu: tia, a senhora vai ter gêmeos. Falou. Mas falou por aqui, porque ninguém, nem o médico, nem ninguém. E aconteceu de madrugada, quando nasceu a primeira. Eu estava na Beneficência Portuguesa, ainda a Avenida 23 de Maio não estava pronta. Eu ficava na janela esperando o resultado, olhando aqueles tratores passando e traçando a Avenida 23 de Maio. Abre uma porta e disse assim: nasceu uma menina. Puxa, uma menina, tal, aquele negócio. Mas não demorou 10 segundos, ela virou e falou: tem outro. Outro, ela falou. E ele quase perdia a segunda, né? Porque precisava entrar com aquelas medicações que fazem novamente dilatação para... Mas nasceu. A segunda que nasceu, segundo eu fiquei sabendo depois, foi a primeira concebida. A segunda é a primeira concebida. E a primeira é depois. Mas a que saiu em segundo lugar, que é a Ana Marta, ela muito pequenininha. Eu falei: meu Deus do céu. O médico chegou, o médico de plantão lá, o pediatra, coisa, falou: olha, em 3 dias ela tem que, pelo menos 60, 70 gramas ela tem que engordar. Ela vai ficar na isolete, naquela coisa lá, e aí foi uma reza, né? E quando foi, ela engordou 65 gramas. Aí pusemos as 2 no carro e fomos para casa. Estava estudando, eu trabalhava de dia na faculdade de medicina e estudava à noite, no curso noturno, que era puxado. Eu chegava em casa 1h da manhã e bati o ponto na faculdade de medicina às 7h, 7h30.
Aí depois até me deram uma concessão para eu bater o ponto às 8. E era bonde, hein? Liberdade, saía de bonde, cruzava toda a Paulista e aí pegava outro bonde na esquina da Consolação para ir ali em frente ao cemitério do Araçá. E eu tinha um grande... nós éramos três. Era o Milton, o Aymar e eu. Somos os três, até considerar os três patetas aí, nós estamos sempre juntos. O Aymar fez uma carreira vitoriosíssima em Ribeirão Preto como professor de toxicologia. Foi o profissional que primeiro construiu o bafômetro. Todos os bafômetros hoje foram planejados em cima dele, que ele fez a tese de doutoramento dele em cima do bafômetro que ele fez. Esse foi meu colega. O outro era o Milton. O Milton, filho de italianos, trabalhava numa indústria química. E a família era muito simpática lá da Moca, e nós íamos estudar muito lá. Um belo dia, ele chegou para mim e disse assim: olha, eu conheci uma moça, eu estou namorando com essa moça, ela tem uma irmã, e eu não quero segurar a vela durante muito tempo. Eu não quero segurar a vela muito tempo. Você não quer conhecer a irmã, tal. Custei um tempão para aceitar isso. Eu estava vivendo numa outra seara de coisa de rapaz, né? E não quis pensar muito nisso. E um belo dia houve uma matinê no Clube Holmes, que era o famoso Clube Holmes da Avenida Paulista. Todo domingo tinha matinê no Clube Holmes. E ele falou: eu vou levar a Maria do Rosário para você conhecer, lá na matinê. Elas eram de Bebedouro, cidade de Bebedouro. A irmã Clélia, casada com o Milton, que foi casada com o Milton, ele faleceu já, ela saiu, formou-se professora no curso normal, que chamava normal, em primeiro lugar. Então ela tinha direito de escolher a cadeira. Naquele tempo era assim. Ela escolheu São Paulo, mas o pai falou: não, como que você vai sozinha? Você não vai. E a Maria do Rosário, esse é outro detalhe que eu não queria falar. Não queria falar, mas eu vou falar. Fica à vontade. A Maria do Rosário só estudava e vivia na igreja. Vivia na igreja. E aí o pai virou e falou: leva a tua irmã, que era mais velha, 2 anos mais velha que a Clélia. Se você for com a tua irmã, aluga um apartamento, vão lá, você também vai trabalhar com o tempo e tal. E elas vieram para São Paulo alugar um apartamento. Ali, eu não sei se é ali perto da Brigadeiro Tobias, um edifício novo, alugaram um apartamento ali. E eu conheci a Maria do Rosário, mas ela falava muito pouco. Muito pouco, não sou eu. Ela quase não falava. E bom, assim mesmo dançamos, conversamos, tal. E acabou a tarde nesse. Eu entendi que ela falou para mim: agora em julho eu vou viajar para Bebedouro. Não sabia, pensei que era férias, né, tal. Mas não era, eu entendi mal. Ela estava em São Paulo trabalhando e ele falou: mas o que houve? Eu falei: ela não viajou? Não, ela tá aí. Aí eu quase que praticamente esqueci. Ela também não me deu muita bola, né? Não, ela também, ela não ligou, ela falava isso para todo mundo. Ela estava em outra. Mas aí aconteceu que em 1956, no dia 1º de dezembro, o Milton, meu companheiro, fazia aniversário. Ele reuniu todo o pessoal da faculdade, nós estávamos formando, e deu uma festa na casa dele, lá na Moca. Eu tinha uma companheira da faculdade que estava sempre comigo. Mas era sempre, todo mundo achava que alguma coisa ia acontecer. E nós estávamos juntos nessa festa, no jardim da casa do Milton. Eu nem subi, mas depois falei: vou cumprimentar seus pais. Subi para cumprimentar os pais do Milton, que os donos da casa e tal. Eu já conhecia, porque muitas vezes eu dormia lá para estudar, junto com o Milton. Aí eu vejo sentada numa cadeira, conversando, ela. Eu me encantei, porque ela tinha mudado. Ela foi muito bonita. Aqui já, nos últimos anos, né, ela foi muito bonita. E eu falei: mas será? Será que é ela aí?
Sentei, bati um papo com ela, já tive que voltar para o jardim para não dizer que coisa e tal. Voltei, mas não houve nada, não deu nada, né? Fiquei só conversando. Gostei muito, ela contando que estava muito bem em São Paulo, estava com um emprego e também logo ela ia se formar professora aqui em São Paulo, porque ela largou lá, mas veio terminar aqui. O que aconteceu? A irmã do Milton, que está viva até hoje, com 90, a irmã do Milton, 95 anos, ela chegou para mim e disse assim, ela vem almoçar aqui em casa amanhã. Juro, assim. Eu falei, você telefona para mim? Eu telefono. Você vem almoçar? Eu falei, não, almoçar não, eu venho depois. Ela me ligou, quando foi 4 horas da tarde, eu fui para lá, na Moca. Outra curiosidade, os italianos, os pais do Milton, italianos mesmo da Itália, eles ficavam na mesa depois do almoço, mas ficava tudo ali em cima, continuava beliscando coisas, sobremesa, umas coisas. Eu cheguei lá e encontrei todo mundo na mesa e ela estava lá. Ponto, ali começou.